Olá, aluna! Olá, aluno do oitavo ano do estado de Pernambuco. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Giselma Alves e vim trabalhar com vocês mais uma vez com conteúdo de língua portuguesa. E para a aula de hoje, que eu já adianto que vai ter continuação, a gente vai trabalhar com figuras de linguagem. Para que fique claro quais figuras de linguagem, como a gente vai utilizá-las, qual a importância, na verdade, para a produção textual, principalmente compreensão de textos literários. Para antes de toda essa conversa, eu queria apresentar para vocês os objetivos da nossa aula de hoje. A aula de hoje tem como objetivo reconhecer e analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre tantas outras, no mais variado, ou melhor, nos mais variados textos e contextos. Lembrando que esse recurso da língua, ele não se restringe à língua falada, à língua oralizada, mas ela vai também para a linguagem escrita, para textos, principalmente os textos literários. Para que a gente compreenda bem o que eles querem dizer, os autores, a gente precisa conhecer e reconhecer essas figuras de linguagem. Entender primeiramente o que são figuras de linguagem. Para isso eu trouxe para vocês uma explicação breve. Vamos para o slide? A gente começa nesse slide explicando, né, que figuras de linguagem consistem em fugas. Como assim fugas? Fugas realmente, essas escapadas discursivas da língua. Uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente, ou seja, no sentido que a gente encontra no dicionário. Às vezes a gente utiliza uma palavra com intenção de usar outra. Ih, não entendi, né? Assim, ó, eu tenho um irmão que é muito chato, mas aí eu chego e falo para ele, você é ótimo, você é um doce. O que eu quero dizer é outra coisa. E por que então eu falei assim? Para ser irônica. A ironia é uma figura de linguagem. Isso é só para mostrar para vocês que a língua, ela tem esses escapes, ela tem essas possibilidades de brincarmos com os significados das palavras, dizendo uma coisa e querendo dizer outra, ou então fazendo comparações, às vezes utilizando termos comparativos e outras não. Enfim, todas essas possibilidades de utilizar a palavra de uma forma mais sentimental, de uma maneira mais assim, às vezes até intuitiva, enfim, sem ser com aquele sentido literal que a gente encontra ali nos verbetes de dicionário. Isso é o que a gente chama de figura de linguagem. A criatividade humana, ela permite, uma comunicação fluida e que muitas vezes não se adapta à literalidade ou à realidade palpável do mundo. A gente precisa, assim, desses recursos para deixar o processo comunicativo mais leve às vezes. Já pensou você dar uma notícia triste de uma maneira assim brusca, literal? A gente tem que ter um tato, tem que ter um pouco de empatia nesse processo comunicativo. Por exemplo, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, comunicar a morte, o falecimento de um ente querido é muito difícil. Então, ao invés de chegar e dizer assim, fulano morreu, a gente pode chegar e ser mais ameno, dizendo, fulano fez a grande viagem, foi para a morada eterna, se encontrar com o nosso grande Deus. Utilizamos o eufemismo, entendem? A gente começa a utilizar recursos da língua para tornar a comunicação mais fluida, mais empática, mais diversificada. Vamos voltar então para a explicação de figuras de linguagem. Olha aí o slide que eu preparei para vocês. Para que todas as possibilidades da utilização das palavras e das línguas sejam alcançadas, as figuras de linguagem, elas abrangem diferentes modalidades. São elas as figuras de semântica, as figuras de sintaxe,
as figuras de som ou fonética. E cada uma dessas classificações possui subdivisões com particularidades, cada qual com uma diferente finalidade, para que se possibilite a expressão das mais variadas intenções do enunciado ou dos enunciadores. Quando a gente quer, por exemplo, fazer uma comparação, mas uma comparação mais poética, a gente quer falar para o ser, para a pessoa amada, que o sorriso dela tem algo de especial. Aí a gente vai comparar com o quê? Com o brilho da lua? Aí a gente diz, né? Ah, fulano, o teu sorriso é como o brilho da lua. A gente pode fazer a comparação utilizando esses enunciados comparativos ou sem nem utilizá-los, porque a intenção realmente é elogiar e dar um tom mais subjetivo à nossa linguagem. E esse tipo de comparação, quando não utiliza recursos assim, enunciados comparativos, é o que a gente chama de metáfora, por exemplo. Para ficar mais claro, vamos por partes. Então vamos lá. A gente vai terminar essa explicação do que são figuras de linguagem e depois a gente vai entrar nessas divisões e nas subdivisões das figuras de linguagem. Volta mais uma vez só para os nossos slides. Eu retirei a explicação dada lá no site do Mundo Educação sobre o que são figuras de linguagem. No site diz assim, chamamos de figura de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos discursos, ampliando a ideia de que pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal das palavras. Esses recursos podem dar efeito de exagero, de ausência, similaridade, lirismo ou estranheza, priorizando a alteração da construção das sentenças, ou a semântica, o significado, ou a sonoridade, a forma. Gente, quando a gente está ali, fazendo a leitura de alguns HQs e vê a transcrição de ruídos como batidas de carro ou ronco de uma pessoa mais velha, essas palavras que são construídas a gente chama de onomatopeia. São figuras de linguagem sonoras ou fonéticas. Elas fazem a representação de sons do nosso dia a dia, mas a gente sabe que essas palavras não têm significado algum e nem estão presentes no dicionário. E como é que a gente utiliza? A gente utiliza sempre que quiser expressar na comunicação escrita essa situação de ruídos. E é importante, professora, vocês podem me perguntar. E eu digo que sim, para que a comunicação seja completa, para que vocês entendam ali, não apenas através da imagem, mas também através da escrita, a totalidade do que está acontecendo, do enunciado. Então, para que a gente fique mais assim, expert no assunto de figuras de linguagem, por hoje a gente vai começar estudando apenas as figuras de semântica, de significado, né? Por que por hoje só? Porque na próxima semana, na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse assunto. Então não precisa correr tanto. Vamos detalhadamente com cautela para que todo mundo possa compreender. Aconselho vocês também a pegarem o lápis e o caderno para anotar algumas dicas. A gente começa com a figura de semântica, a metáfora, que já falei, né? Já dei alguns exemplos. A metáfora ela ocorre quando se faz qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. Esses enunciados comparativos que eu falei para vocês é a palavra como, tanto quanto, parece, assim como. Quando a gente não utiliza esses enunciados comparativos, então a gente vai ter uma metáfora. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Você tem uma pedra dentro do peito. Eu lhe pergunto, essa pedra se refere a quê? Ao coração, né? A gente quer dizer que a pessoa... Dá para cortar, Ronaldo. Vou voltar. Olha o exemplo que eu trouxe para... Oi. Uhum.
Tô. Pronto. Então vamos lá. Para que fique mais claro, a gente vai começar com a figura de linguagem da semântica, de significado. Lembra que essa aula vai ser dividida em 2 momentos, então não precisa correr tanto. A gente vai se ater somente essa semana às figuras de semântica para que vocês possam memorizar bem cada figura de linguagem. Para isso, eu vou dar uma dica também. Pega o caderno e o lápis para anotar as principais informações sobre cada figura de linguagem dessa, ok? Então vamos começar pela metáfora. A metáfora ela ocorre quando a gente faz qualquer comparação sem utilizar essas expressões comparativas, sem utilizar esses enunciados de comparação, como a palavra tanto quanto, parece, assim como fulano, como cicrano. Quando a gente não utiliza esses enunciados comparativos, então a gente sabe que ela já vai ter uma metáfora. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Você tem uma pedra dentro do peito. O que seria essa pedra? A pedra que se refere é o coração. A gente quer dizer que a pessoa é uma pessoa fria. Ela não tem empatia, não tem sentimentos pelos outros. Aí, para que isso seja expresso de uma maneira mais palpável, mais fácil de ser compreendido, a gente utiliza essa figura de linguagem, a metáfora, para que a gente veja na prática o que seria esse coração duro, essa pessoa fria. É obviamente, né, que a gente não vai encontrar coração duro ou um coração de pedra. Só estamos trabalhando, falando, utilizando figuras de linguagem. Nesse exemplo, a metáfora ela serve para dizer que a insensibilidade de alguém é como um coração tão duro quanto uma pedra. É somente isso que a gente quer dizer. Outra figura de linguagem que a gente pode utilizar, que é também uma figura de semântica, é a catarse. A catacrese. A catacrese ela ocorre quando não existe um termo específico para designar algo e por isso utiliza-se outros termos para substituir essa falta. Como assim, prof? Vocês podem me perguntar. A gente fala muito em asa da xícara. Mas xícara é ave? Não, né? E como é que então ela vai ter asa? Por não ter uma palavra específica para essa parte do utensílio doméstico, a gente utiliza essas comparações com coisas do nosso cotidiano para nomear. Asa, a asa da xícara, uma asa que não voa, né? A gente chama de asa da xícara pela ausência de expressão, de denominação para essa parte. Outra que a gente utiliza muito é pé da mesa. Mas mesa não anda. Mas ela tem pé? Na verdade, aquela parte que dá sustentação para a mesa, por não ter uma denominação específica, a gente utiliza a catacrese e chama de pé da mesa. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Precisei chamar um marceneiro para consertar o pé da mesa. Obviamente que mesa não tem pé. Não existe, nesse caso, um termo específico para designar essa parte do objeto. E é por isso que a gente utiliza pé. Entendeu o que é catacrese? Todas as vezes que a gente não tem uma denominação específica para um objeto, para alguém, para alguma coisa, a gente utiliza então essas comparações, a gente está utilizando a catacrese. E personificação ou prosopopeia também é uma figura de linguagem de semântica. É a personificação que transmite, né, a ideia de características humanas a seres inanimados, a seres não humanos. A gente vê muito isso em fábulas, por exemplo. Na fábula da Bela e a Fera, a gente vê guarda-roupa, xícara, pires, candelabro, relógio, tendo características humanas. E essa figura de linguagem, a figura da semântica, a gente chama de personificação. É quando a gente atribui características humanas a seres não humanos.
Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Eu podia ver o cansaço rastejando-se no chão e vindo em minha direção. Aí eu pergunto para vocês, e por acaso cansaço tem corpo? Tem perna? Tem braço que utilize para se rastejar, para ajudar nessa locomoção? Obviamente que não. A gente está atribuindo aí características humanas a um estado de cansado, né? Cansada, cansaço, realmente é algo físico, mas que não é humano. A gente utiliza esse tipo de figura de linguagem para enfatizar ali que aos poucos o cansaço do dia a dia foi tomando o nosso corpo a ponto da gente não conseguir mais fazer nada. Isso acontece muito dia de segunda-feira, né? A gente já começa a semana assim cansado, mas aí depois vai passando, chega a sexta e a gente vê o cansaço rastejando-se no chão e vindo na nossa direção. Outra figura de linguagem de semântica que a gente vai estudar hoje é a sinestesia. A gente encontra muito essa figura de linguagem em canções. A sinestesia ela ocorre quando se constrói uma expressão que mistura duas sensações diferentes entre aquelas percebidas pelos órgãos sensoriais. Como assim, professora? Seria assim, a gente vai misturando os órgãos sensoriais e as sensações que eles possuem. É dizer que, eu senti o cheiro doce da flor, mas aí doce a gente sente pelo paladar e não pelo olfato. Aí eu senti doce som da sua voz. Mais uma vez, né? Doce é paladar e não audição. Nesses momentos em que a gente faz essa mescla de órgãos sensoriais e sentidos, a gente está utilizando a sinestesia. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Tinha olhos bem pretos, quentes e doces. Viram? A gente vê o olho preto, aí uma percepção visual, sendo também mesclada com o quente, o sensorial, tato, e o doce, pelo paladar. Essa mescla de órgãos, de sentidos, é o que a gente chama de sinestesia. Na frase, a gente tem a mistura da visão, bem pretos, contato, quente, e o paladar, doce, que descreve os olhos de alguém. Outra figura de linguagem de semântica, é a gradação. E a gradação ocorre quando se utiliza uma sequência de palavras que intensificam a ideia. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Estava muito frio, congelando, uma temperatura glacial. A gente vai utilizando essa gradação, aumentando, intensificando, para deixar claro, para enfatizar a nossa fala. Aí quando a gente fala às vezes, né? Essa aula é super, muito boa, demais. A gente vai enfatizando, vai tendo uma gradação de adjetivos para caracterizar aquela aula especificamente. Na frase que eu trouxe de exemplo para vocês, a gente tem a gradação na descrição do frio, para intensificar a ideia, né? De que a temperatura estava realmente baixa, estava muito frio. Outra figura de linguagem é a metonímia. E a metonímia ela ocorre quando se substitui um termo por outro. Essa substituição ela pode ser feita pela proximidade de referências entre os dois termos. No caso, a gente pode fazer uma proximidade de obra pelo a gente pode fazer uma proximidade de conteúdo pelo continente. Eu acho que vocês já ouviram isso, né? Eu trouxe um exemplo, mas eu vou apresentar outro. O exemplo que eu trouxe para vocês foi: comeu o prato todo. Quem come um prato? A gente não come o prato, a gente come o conteúdo do prato. Quando a gente tem essa troca do continente pelo conteúdo, a gente tem a metonímia. No exemplo que eu acabei de dar para vocês, prato substitui o termo comida, que estava dentro do prato, né? O conteúdo. Quando a gente diz também eu estou morrendo de sede, por favor, me dê um copo de água. Não existe copo de água. Existe copo de vidro, de plástico, de cerâmica, mas de água. Mais uma vez a gente está trocando o conteúdo, ou melhor, o continente pelo conteúdo. Quando a gente diz assim,
Li Machado de Assis. A gente não lê a pessoa Machado de Assis, a gente lê a obra do autor. Ou quando a gente diz, adoro ouvir Caetano Veloso. Aí vocês vão me dizer, mas está falando da pessoa, do cantor, quando ele fala. Não, a gente está falando das canções produzidas, cantadas por Caetano Veloso. Mais uma vez a gente troca a obra, ou melhor, o autor pela obra. Outra figura de linguagem muito conhecida, principalmente naqueles gêneros textuais que a gente gosta de colocar nas provas, né, como a charge, por exemplo, charge, cartoon, enfim. Essa figura de linguagem presente nesses gêneros é a ironia. A ironia ocorre quando se expressa uma ideia por meio de uma construção, que diz o oposto do que realmente se quer dizer. Não para de chover. Que ótima ideia vi hoje para a praia. Esse exemplo deixa claro, né? Se está chovendo, qual é a lógica de ir à praia? Nenhuma. Mas ela tratou, ou melhor, eu coloquei um exemplo aí de ironia. A gente fala uma coisa quando quer dizer outra. Por exemplo, quando a gente olha alguém bem mal vestido e essa pessoa pergunta, e aí, gostou? A gente diz, tá uma belezura, mas na verdade quer dizer outra coisa. Isso é que a gente chama de ironia, também é uma figura de semântica. Temos também a hipérbole. Pelo nome já dá uma ideia, né, do que seria hiper, grande. A hipérbole corresponde ao uso intencional de expressões muito exageradas para passar-se por uma ideia. Assim, que demora, estou esperando há um século ou há séculos. E, gente, é obviamente que ninguém espera por séculos. A gente pode demorar 1 hora esperando, 2 até 3 horas, mas séculos aí já é complicado. A gente, quando faz esse processo de exagerar na fala, é o que a gente chama de hipérbole. Quando digo assim, estou morrendo de fome, óbvio que eu não estou morrendo, só que a fome é grande, principalmente quando está chegando perto da merenda, né? Ou quando eu digo assim, estou morta de cansada. Ninguém morre de cansada, a gente descansa o corpo para se restabelecer, mas o exagero na hora da fala é o que a gente chama de hipérbole. A gente também tem o contrário, o eufemismo. E o que seria eufemismo? O eufemismo ocorre quando se utiliza expressões para atenuar a ideia de que se tinha como agressiva ou desagradável, né? A gente quer trabalhar o contrário e amenizando. Olha o exemplo. Ele estava muito doente e acabou batendo as botas. O que é que eu quero dizer com esse batendo as botas? Obviamente, faleceu, veio a óbito. Mas para amenizar esse processo tão desagradável de dar notícia do falecimento de alguém, a gente utiliza essa figura de linguagem, o eufemismo, para expressar essa ideia. Bem, gente, eu vou finalizar por aqui, porque senão a gente vai dar continuidade e ficarmos aqui por um século, ou melhor, por mais tempo, né? E não tem como a gente dar continuidade. Utilizei aí a hipérbole. Não tem como um século de aula, nem eu sobrevivo a tanto, né? Gente, na próxima aula a gente dá continuidade ao estudo dessas figuras de linguagem. O que eu quero que vocês fixem bem hoje é que todo esse processo de construção de fala, tanto na escrita quanto na oralidade, é utilizado realmente para expressar ao máximo todos os recursos que a nossa língua tem a ofertar. Extrair todos os significados que a palavra tem a nos permitir utilizar. Por que não deixar um processo comunicativo muito mais atrativo, muito mais maleável, muito mais agradável, ao invés de ficar algo assim, monótono, robótico? A gente gosta realmente de transformar nossas conversas em situações agradáveis em todos os momentos. Por isso, utilizamos as figuras de linguagem. Espero que vocês compreendam, principalmente na hora de fazer a leitura de textos literários, que a partir de agora vocês vão ler cada vez mais. E para que fique bem fácil essa compreensão, estuda um pouco mais sobre as figuras de linguagem. Se esqueceu alguma coisa ou deixou de anotar, vai lá no YouTube depois, volta à aula e anota tudo que for necessário. Por hoje é só.
a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau.